Como vai, Edson? Tudo bem? Tive uma ideia aqui, eu vou tentar fazer, eu vou gravar esse vídeo e vou postar no meu canal no YouTube e vou mandar o link para você, aí você vê se você consegue ver, assistir ele no canal que a gente se comunica no Telegram, né, no nosso contato. Eu vou fazer para você o resumo, então, aquele resumo prometido, sobre as aula 2 e 3 da Educação pela Imaginação que o Francisco Scorsins deu no Instituto Olavo de Carvalho. Então, vamos lá. Eu acho que o ponto mais importante que tem nessas duas aulas é como ele explica a questão da imaginação e qual a consequência que uma imaginação bem formada vai ter na nossa vida. E não só na vida interior, mas na vida cotidiana também, no trabalho e tudo mais. Eu estou com as anotações aqui e eu fiz um breve esquema aqui, mas eu gostaria antes de comentar o seguinte. Como no curso ele está pegando o livro Código dos Códigos, que é agora traduzido como Grande Código do Northrop Frye, nesse livro a estrutura do livro para, vamos dizer assim, para dar uma certa um entendimento mais fácil do que está, por exemplo, na literatura, é a da Bíblia. E o que acontece? O que o Francisco Corsim fala? Que a partir do século XVIII, ou a humanidade perdeu a continuidade da narrativa do mito, seja o mito dos antigos, né, mitologia grega, romana, etc., seja o mito bíblico. Ou se perderam esse mito, ou fragmentou. O que acontece? O mito, eu já até tinha comentado com você antes, o mito é aquele que vai dar vazão para a imaginação das pessoas, para que elas tenham todo o repertório, seja de imaginação, seja de palavras, para ela poder se relacionar com a realidade. Um exemplo que ele cita é que no século XX a filosofia existencialista foi justamente para tentar recuperar a narrativa da mitologia, seja ela, como eu disse, grega ou o mito bíblico. E aí, o que o Francisco Scorsese diz? Que toda pessoa ela vive na sociedade, principalmente nós, vivemos de forma muito desfragmentada. Ele dá um exemplo, por exemplo, ele dá um exemplo seguinte, que ele ia na igreja, existia todo um ritual, toda uma certa ordem, e quando ele saía, isso quando ele era moleque, adolescente, solteiro, e ele percebia que quando ele chegava na casa dele era diferente. E, no geral, o centro do convívio na casa dele era a televisão, eram os programas de televisão. E ele conviveu muito tempo com essa sensação que as coisas estavam fora do lugar. Uma coisa não encaixava com a outra. A vida religiosa não encaixava com aquilo que nós conhecemos de vida secular. E aí, ele foi percebendo, através, obviamente, dos cursos do professor Olavo, ele percebeu o seguinte, que a melhor maneira de a gente começar a ordenar a nossa imaginação, e essa ordenação é só feita pela narrativa, né? Pela narrativa, como eu disse, pode ser mitológica, bíblica, mas que já está presente na literatura. E aí ele faz assim, ó, vou até estar olhando aqui para o esquema que eu fiz. A nossa alma, vamos dizer assim, ela tem um repertório de imagens. E quando nós buscamos, entenda que nesse repertório de imagens, é ali que está a nossa memória. Se nós lembramos daquele repertório de imagens, nós fazemos uso da memória. E quando nós precisamos de alguma coisa, fazer alguma coisa, ou como nós estamos com desejo de fazer alguma coisa, nós estamos com medo de alguma coisa, a imaginação, e aqui entra a imaginação, faz uma combinação dessas
dessas imagens, lembrando que essa combinação pode ser involuntária. Às vezes você não pensa para fazer essa combinação. Ela acontece quando, por exemplo, você está de frente de um bandido. Né? Ali pode ter uma série de combinações de imagens que pode fazer você ficar corajoso, enfrentar o bandido, ou ficar cagando de medo, com temor. E essa combinação de imagens é o que desperta o desejo ou o temor. Mas qual que é o problema no desejo e no temor? É que eles são muito volúveis. A gente está sempre desejando muita coisa, a gente sempre tem medos, temores, diversos tipos de temores. E aí o desejo e o temor acabam impedindo que nós apreendemos a realidade, né, no sentido de apreensão, captar e segurar a realidade, por causa dessa volubilidade. O que o Francisco Corsini quer dizer com isso? Que quando você começa a ter um certo controle, um certo domínio da sua imaginação, você não está só dominando o que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está fazendo, mas você está tendo um domínio de si. Então essa questão da imaginação, ela vai muito além do que é meramente, do que seria, né? A gente pode até dizer como meramente seja literatura, porque ela está realmente ajudando a pessoa a ter o controle, o domínio de si, né? O controle das próprias emoções, pecar menos, errar menos, fazer menos cagada e por aí vai. E aí, como ele disse assim, como que o desejo e o temor são muito instáveis, você ficar lutando com o desejo, eu não quero fazer tal coisa, eu estou com medo de tal coisa, tentar fazer o oposto, o que ele sugere? Você tem que trabalhar na memória, porque é ali que está o depósito de tudo que a gente tem na nossa imaginação. E isso a gente só vai trabalhar com a literatura. Esse trabalho que é feito na memória, com a imaginação, ele vai começar a organizar a sua memória. Só que, veja bem, conforme você está lendo literatura, você tem uma série de situações na sua cabeça. A primeira coisa que vai te fazer mostrar que você está se organizando interiormente é que aquilo que você leu faz algum sentido com a sua vida, presente ou passada. É como se, quando você lesse uma determinada coisa numa literatura e você fala assim, putz, aconteceu isso comigo. Então você às vezes nem precisa escrever nesse caso, porque o autor escreveu. O autor escreveu o que você passou. Entendeu? Às vezes é só um parágrafo, algumas situações, não é o livro todo no caso. E aí o que acontece? Conforme nós vamos incorporando mais situações, e essas situações vão cada vez fazendo mais sentido com a nossa vida, vai se criando uma unidade. E nós e aí que nós começamos a conseguir contar de fato o que é a nossa vida. Uma vez que eu consiga contar a minha vida do princípio até o presente, e eu consigo encontrar uma unidade, entenda que a nossa vida é cheia de vamos dizer, acontecimentos que fogem daquilo que seria a nossa vocação. E isso ajuda a discernir o que é e o que não é. Quando você consegue discernir, você percebe uma unidade. Ora, uma vez que você percebeu a unidade, o que acontece? Você começa a ser autor do seu destino, que é, e aqui a gente entra na questão do necrológio, que o necrológio pega o passado, pega um pouquinho do presente, e aí eu vou olhar para o meu futuro, o meu destino. E aqui entra um ponto muito importante. Se a minha história de vida vai me conduzir, e o presente está colaborando nisso, a um determinado rumo, eu preciso conhecer esse rumo. Então, o meu destino, o meu futuro, é um elemento faltante. Eu não sei o que vai acontecer. Mas vamos supor que eu queira ser um filósofo. Ora, ótimo, eu disse, eu quero ser um filósofo. Ou quero ser santo. Quero ser o CEO de uma determinada empresa. Isso é muito vago.
falta o quê? Falta concretude. Quando a gente vê em literatura, tem concretude, tem detalhe. Então, como esse elemento faltante não está bem estruturado, eu vou buscar na literatura, também nos filmes, e talvez até conversando com pessoas, né? Para mim entender de forma mais concreta e de forma mais detalhada possível o que é que está presente no meu destino, no meu futuro. O que eu vou passar para chegar até lá? Para que eu esteja mais preparado. E aí entra um outro problema. Quando eu olho para o meu passado, eu percebo que teve muitos fatos que parecia que estavam impedindo que eu realizasse determinada coisa. Esses fatos, essas condições, vamos dizer assim, que impediam, é o que é chamado, que o Olavo chama de os elementos antagônicos. O elemento antagônico pode ser o medo, pode ser a angústia, pode ser um vício. Lembra lá que o Olavo fala na primeira aula sobre as Confissões de Santo Agostinho? Que ele fala do auto-engano, dos vícios, dos preconceitos. Nós vamos encontrar, de alguma forma, quando estivermos contando a nossa vida até o presente, qual foi o elemento que atrapalhou. Veja, você não vai necessariamente eliminar esse elemento antagônico quando você estiver projetando no seu necrológio o rumo ao qual você quer chegar. O que você vai fazer então com esse elemento antagônico? Você vai considerar ele. Você vai considerar que esse elemento antagônico vai estar presente. E aí você vai pensar, como que eu faço para vencer esse elemento antagônico quando ele se apresentar? Qual é a circunstância que ele vai se apresentar mais e que ele vai se apresentar menos? E para você poder imaginar isso, você pode imaginar ou na sua experiência de vida ou na literatura. Foi uma coisa que você falou muito, né, antes de encerrar esse último encontro nosso. Então esse é o escopo, né, do que ele falou. É importante lembrar que se você não consegue conceber o elemento faltante junto com o elemento antagônico, o futuro fica incrível, quer dizer, não dá para realizar. Você precisa considerar ele, estudar ele e perceber aonde está o problema. Deixa eu ver aqui, eu acho que só para concluir aqui, que já foi quase 13 minutos. Eu vi algumas coisas aqui interessantes que eu queria meio que ler mesmo para você. Ó, ele diz assim que que a gente tem que contar a história imitando as narrativas, e quanto mais narrativa, maior o escopo da própria história. Quanto mais narrativa organizada na memória, mais haverá padrão organizado para você estruturar a sua vida. Quer dizer, torna mais fácil para você desenhar esse futuro que o professor propõe no necrológico. Vamos ver o que mais. Enquanto isso eu vou cantarolando aqui pra... Assim, ó, acho que isso é bom por, né? Quando a gente for fazer esse projeto de vida que está lá no Necrológico do Futuro, ó, os detalhes têm que ser concretos, e tem que imaginar com um intervalo de tempo longo, tipo a velhice mesmo, 80, 90 anos, e o que eu falei, onde o elemento antagônico entra, onde eu combato e onde eu venço. Não é só o onde também, né? Como eu vou combater o elemento antagônico e como eu vou vencê-lo. E quando você estiver elaborando o futuro, você tem que ver que os critérios que você está usando são verossímeis. Não pode ser uma coisa muito fantasiosa, né? Eu ainda não consegui imaginar exemplos, mas nos nossos encontros aí dá pra gente conversar bastante. Assim, fica o escopo aí para você. A dica que ele dá é fazer um diário passado, da sua vida passada. Tipo, você pega lá todo dia de manhã, lembrei de tal coisa quando eu era criança. Lembrei que nem você citou para mim, da história do seu pai e tudo mais, né? Você vai relatando os fatos assim, ali umas 3, 4 linhas.
E também do presente, o que está acontecendo. Do presente ele fala assim, ó, por exemplo, você tem uma rotina. Você tem uma rotina de trabalho. E essa rotina ela é interrompida. Ou por alguma outra coisa, ou por você mesmo. Então você vai relatar nesse diário da vida presente quais são as motivações profundas que o fizeram interromper aquilo que era o seu normal do dia. E ali você vai acabar encontrando um senso de realidade que pode estar te afastando da sua vocação ou pode estar te direcionando para um outro lugar, um outro lado. Beleza? Falou, espero que ficou bom aí, hein? Abraço.